seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com DYC, esse comentário tão especial da DYC Brasil para você que tá aí na sua casa, ficar com gostinho de quero mais e estudar a sua lição. Nada por acaso, é tudo pensado. Hoje, a gente tá na lição número 4, com o título Apanhados no Fogo Cruzado. A gente encontra aqui falando sobre a parábola do joio e do trigo, uma parábola que a gente que é da igreja desde sempre, a gente sempre ouviu essa parábola. A gente fala assim, porque no fim dos tempos vai ter a colheita, nananã. É tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, pega a sua pipoca e vem com a gente. Brincadeira, pega a sua Bíblia. Eu falo pipoca no sentido porque tem muitas coisas pra gente conversar, mas enfim, vamos continuar. A tirinha dessa semana é muito interessante porque ela mostra pra gente profissão de fé. Tem muitas pessoas chegando até a profissão de fé. São barraquinhas, né? E aí a do caráter de Cristo tem quase ninguém. O que quer dizer pra gente, né? Pensando em relação, só pra gente ter um início assim da lição, muitas pessoas, elas se colocam na igreja com, estou aqui, estou fazendo parte, mas elas só são assim por nome, né? Aqueles que estão lá na igreja, os não praticantes, e tem os praticantes, é uma brincadeira, mas existe, a gente sabe. E a questão é justamente essa. A gente entende que o joio, a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas, basicamente, o joio são aqueles que muitas vezes estão na igreja, mas eles não têm essa questão de realmente viver isso no dia a dia. O que é viver isso no dia a dia? Ter um relacionamento com Deus, é viver ao lado dele e tudo mais, e permitir que o Espírito de Deus transforme o coração, né? Coisa que já o trigo permite. Enfim, dei um spoiler danado? Talvez sim, talvez não. Você quer saber se eu vou ter que ficar até o final. Mas é isso, eu acho que esses são os pontos principais. E para você na sua casa, fica aí, como a lição já fala, para você ler Mateus capítulo 13, versos 24 a 43, tá bom? Então, pensando nisso tudão, eu achei muito interessante que uma lição sempre tem a ver com a outra. Não sei para vocês, mas eu sempre percebo que uma a gente consegue de alguma forma ou de outra linkar. Talvez seja por isso que sempre tem um fio contínuo na lição, que ela nunca termina. Não sei se eles pararam, mas enfim. Aí talvez já seja o aspecto do design que falou mais alto. Mas enfim. Pensando nessa questão, como que a gente pode relacionar essa parábola com um grande conflito que era a lição do trimestre passado? Vocês sabem me dizer? Um de cada vez, por favor. É, Você fala essa lição agora com a lição do trimestre passado, né? Só pra... A lição de hoje, a lição 4 com um grande conflito. Sim, justamente eu acho que o título fala tudo, né? Pegos no fogo, apanhados no fogo cruzado. E a lição do trimestre passado fala exatamente sobre isso, sobre a questão. Inclusive, a lição do trimestre passado começou com uma lição sobre o joio e o trigo, né? Então, elas estão no mesmo contexto. Sobre a questão de, apesar de nós voltarmos muito os nossos olhos para a gente, como nós estamos nos vitimizando do grande conflito, como nós somos os prejudicados, como nós somos os que estão sofrendo as consequências, a gente sabe que, na verdade, é muito maior do que a gente, né? Não se trata só de como a gente sofre, só de como a gente tem que lutar, como a gente tem que suportar muita coisa, né? Como Paulo vai dizer, resistindo até o sangue, né? Muitas coisas que nós às vezes precisamos passar, mas que não se trata só da gente, né? Como diz, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. O grande conflito, ele realmente abrange todo o universo de modo que Ellen White vai dizer que o próprio céu foi retirado a paz do céu por causa da contaminação que Satanás veio a trazer através do seu pecado. E a partir disso, o pecado, a gente pode dizer que o pecado colocou o céu em movimento, né? Antes o céu era paz, era alegria, não que não seja hoje, né? A gente tem a visão do céu como isso, mas a gente tem que se lembrar também que a White vai dizer, por exemplo, no livro Verdade sobre os Anjos, que, como a Bíblia também vai dizer, Paulo, que os anjos são espíritos ministradores no sentido de que eles estão a todo tempo a serviço da humanidade. Ou seja, sempre que nós precisamos de algo, que Deus envia os anjos para estar indo em nosso auxílio. E no grande conflito isso é tão importante porque quando a gente olha, né, para a dimensão da luta, a gente olha para a gente e pensa, nossa, eu sou tão
impotente no meio disso tudo, né? A gente tem, por exemplo, as imagens na nossa cabeça de anjos lutando, de espadas flamejantes, e a gente, né? Seres humanos fracos e débeis. Então, acho que esse título fala bastante no sentido de que a gente já nasceu em guerra. A gente nasceu ali no meio do campo de batalha e a gente só tem duas escolhas: ou vencer ou perder. Ou é, lutar até a morte para alcançar a vitória, ou morrer antes de alcançar a vitória. E eu me lembro muito bem de uma coisa que eu estava estudando ontem com os amigos do livro de Daniel, falando justamente sobre a questão do fim da visão de Daniel sobre a estátua, né? Onde uma pedra é cortada sem auxílio de mãos na montanha e destrói, faz em pedaços os pés da estátua, de modo que toda a estátua se faz em pedaços. E eu me lembro de uma parábola que Jesus usou uma vez, onde ele se comparava a uma rocha e ele diz que aquele que se joga sobre a rocha é feito em pedaços, mas aquele sobre quem a rocha cai é feito em pó, assim como a estátua de Daniel. E jogando para o contexto dessa lição, a gente só tem duas escolhas: ou se lançar sobre a rocha, ou deixar que a rocha se lance sobre a gente. Então, o mais importante não é pensar em por que nós estamos sofrendo e como ainda nós vamos sofrer, né? Porque a Bíblia fala de um tempo de angústia que ainda virá, que mostrará quem é trigo e quem é joio. O mais importante não é julgar quem é joio e quem é trigo, o mais importante é nós nos decidirmos pelo lado vitorioso. Porque o trigo e o joio são muito parecidos. Nem Satanás sabe diferenciar ao certo. Mas naquele dia, quando houver a decisão final através da ação do Espírito Santo, ali se mostrará quem é trigo e quem é joio, e todo o universo vai poder descobrir. Assim como a lição do trimestre passado abordou, né, sobre a questão do juízo, onde Deus vai provar para todo o universo que o grande conflito não foi à toa, que ele ter permitido Satanás continuar vivendo para mostrar que ele iria fazer não foi à toa, é para mostrar a excessiva malignidade do pecado e como a destruição, como a corrupção retira do homem a coisa mais preciosa que Deus deu para ele, que foi ser feito à imagem e semelhança de Deus. Como o pecado nos desfigura e como muitas vezes ele nos faz pensar que somos trigo enquanto estamos sendo joio. Desculpa, acho que eu falei demais, dei muita volta, mas é isso. Bom, como eu responderia essa pergunta? Como nós podemos relacionar, né? Primeiro, nós precisamos compreender o que é o grande conflito. Como o nosso irmão falou muito bem, o grande conflito, o centro do grande conflito, a parte que está guerreando de verdade não sou eu. Na verdade, é o caráter de Deus que está sendo colocado em jogo. O próprio nome, como nós vimos na lição do trimestre passado, de Satanás significa acusador, caluniador, e ele vem e fala, olha, Deus é um Deus injusto, esse amor que ele diz que ele não é amor de verdade, a lei de Deus, ela é injusta. Então, Deus, para mostrar o seu verdadeiro caráter e o verdadeiro caráter de Satanás, ele permitiu e ainda permite que o pecado se desenvolva por tantos anos, por 4.000 anos, 6.000 anos, para que as pessoas vejam o verdadeiro caráter de Deus como um Deus longânimo que ainda segura os ventos ali, ainda segura os anjos de Satanás para que o pecado não floresça ainda mais e o verdadeiro caráter de Satanás como contraste, né? Como era o Éden antes da queda, como é o ambiente celestial e como é a Terra hoje e como ela vai continuar piorando, né? Então, essa é a estratégia de Deus para mostrar o verdadeiro caráter dele e o caráter de Satanás. Da mesma forma, funciona ali a parábola do trigo e do joio. O semeador, o chefe, o patrão ali das terras, ele permite que as duas sementes cresçam, que as duas culturas, que as duas plantas cresçam,
para que quando elas estiverem maduras, aí você consiga discernir melhor o verdadeiro caráter de cada planta, que no início parecia ser muito semelhante, que no início poderia haver alguma dúvida, será que isso daqui é trigo mesmo? Será que esse trigo é amor mesmo ou é egoísmo? Será que isso daqui é joio? Então, espera crescer para que quando esteja 100% maduro, quando não haja mais dúvida para ninguém, para o universo, do verdadeiro caráter desses dois agentes em conflito, é que Deus fala, olha, pronto, todo mundo já sabe, agora pega o joio aí, que é Satanás e os seus filhos, e vamos pegar o trigo e levar ali ao céu. É uma boa pergunta. É importante a gente refletir sobre as parábolas, né? Jesus nunca contava uma parábola sem ter um propósito por trás daquilo. Então, em tudo que Jesus contava, ele usava ali figuras comuns aos seus ouvintes, aos seus seguidores, e ele buscava trazer por meio dessas coisas comuns verdades espirituais. Então, ao olhar ali para o campo, né, e ver que ali tinha o trigo, mas que havia sido lançado ali o joio, Jesus ele começa então a contar essa parábola com essa ideia de que assim como veio ali o usurpador, né, como por exemplo nós poderíamos chamar, e colocou o joio no meio do trigo, isso acontece também no campo que seria ali a própria igreja de Deus, o povo de Deus, né? E muitas vezes, quando está no início, né, como vocês falaram, a gente não consegue ter esse discernimento, quem é quem, né? E o próprio inimigo, ele também não pode prever o futuro, porque o joio pode se tornar trigo, o trigo pode se tornar joio. Então, essa parábola nos mostra que existe essa luta entre o bem e o mal, que existe pessoas que realmente estão sinceramente buscando ao Senhor, mas que também existe pessoas que são apenas cristãos assim de fachada, né, que professam crer em algo, mas não vivem aquilo. E isso deve nos fazer examinar, né, até mesmo o nosso próprio coração, principalmente o nosso coração, né, porque a gente não pode julgar o outro, né, por meio do que a gente sabe do outro, mas a gente deve pensar, como que eu estou no grande conflito, de qual lado eu estou, quais frutos têm sido vistos na minha vida. Será que eu realmente estou deixando o Espírito Santo trabalhar, né, abrandar o meu coração, me moldar, me lapidar? Ou eu realmente estou aqui na igreja, na obra de Deus, mas com motivações egoístas ou com pensamentos de orgulho, acusando os meus irmãos, me achando melhor do que os outros, né? Então a gente percebe que essa questão também do tempo ali para deixar amadurecer, como o Estevão falou, revela não só o caráter do ser humano, mas o caráter de Deus. E aí vem essa questão, né, do porquê que Deus ele dá esse tempo para que as coisas, né, possam se desenvolver. Justamente para que fique claro diante do universo quem é quem. E como o Juan falou, né, na lição do trimestre passado, a gente começou falando sobre isso. É necessário que Deus deixe amadurecer para que os anjos, mundos não caídos e até mesmo seres humanos possam compreender, porque nós não temos a onisciência de Deus. Então, essa parábola nos mostra tanto a importância de se revelar o caráter do ser humano, do homem, da humanidade, mas isso também nos conta um pouco sobre Deus, né? A paciência que Deus tem e o fato de que Ele quer que todo mundo conheça, né? Ele quer que fique claro diante de todo mundo quem é quem. Então, por que alguns vão ser salvos, por que outros não? Então, essa a lição que eu percebo, né? Dessa forma que eu consigo relacionar a parábola com o grande conflito. Muito bom. E assim, pessoal, achei muito legal essa questão da gente conversando da necessidade de esperar o tempo para discernir quem é joio e quem é trigo. E eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão. A gente falou um pouquinho
E pensando nisso, então a gente entendeu um pouquinho por que que o tempo tem que esperar, mas vocês podem comentar mais um pouquinho. E aí, como que a gente pode ver a misericórdia de Deus dentro disso? Porque não sei pra vocês, a gente fica muitas vezes, cara, por que que você não tá fazendo nada aqui? Então por que que você tá aqui? Mas será que é assim mesmo que funciona? Como que a gente pode falar isso? Né? Com aquela questão que a gente entra justamente na questão da salvação ser individual, do que a Gabi falou da gente se analisar. Mas muitas vezes essa atitude que acontece, que é os anjos que fazem essa colheita e tudo mais, a gente não entende por que que vai ser lá na frente, sendo que podia ser agora. Por que que isso acontece assim? E existe misericórdia? Ou a gente acha que isso simplesmente é uma questão que é assim, não tem o que fazer, mas eu não vejo misericórdia de Deus nisso? Como que vocês veem essa situação? Eu creio que o melhor aspecto pra gente ver isso é a gente começar a pensar como Deus, né? Não a gente querer a pretensão de ter a mente, mas Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, né? Paulo diz que nós podemos treinar a nossa mente para pensar como Deus pensa. Então, se a gente olhar para a questão do grande conflito, a gente vai começar a colocar certos pontos que se passam na mente de Deus, como, por exemplo, o amor. Como pode um Deus amoroso, as pessoas tanto perguntam, né? Como pode um Deus amoroso não reagir perante o sofrimento? E eu refaço a pergunta: como pode um Deus amoroso reagir no meio de tanta confusão? Porque ele ama ambas as partes. Ele quer bem ambas as partes. Deus sustenta até mesmo os demônios, né? Que se rebelaram contra ele. Então, a verdadeira pergunta é: como nós nos posicionamos sabendo que há um Deus de amor em meio a tanto sofrimento? Será que nós vamos acatar esse amor? Será que nós vamos distribuir esse amor? Mas a questão da espera é interessante porque a gente pensa, inclusive, em outras parábolas que Jesus deu, como, por exemplo, a questão da parábola dos talentos, quando o Senhor divide ali os talentos aos seus servos e ele dá um tempo determinado para eles. Por exemplo, também a parábola do servo infiel, quando o Senhor coloca um servo sobre a sua casa, ali com os servos, a sua autoridade, e viaja e vai para longe, e aquele servo começa a tratar mal seus conservos, começa a tratar mal os negócios do, do seu senhor. E então Jesus faz a pergunta: o que será que vai acontecer com esse servo quando o senhor dele realmente voltar? Porque na cabeça dele ele pensava: não, meu senhor vai demorar ainda, meu senhor ainda tem muito tempo ainda para voltar. Às vezes a gente pensa mais na questão da demora, mas a gente tem que pensar na questão de ele precisa esperar. É realmente necessário a espera, porque na parábola das 10 virgens, o noivo precisou esperar para mostrar quem realmente tinha azeite. Na parábola das 10 virgens, é interessante a gente pensar na questão da espera, porque Ellen White faz uma aplicação, na verdade duas aplicações dessa parábola. Ela coloca essa parábola para o tempo do me perdi, do desapontamento, né? Uma primeira aplicação da questão do desapontamento, quando eles anunciaram que o noivo estava chegando, mas o noivo não veio. E ele começou a tardança. E ela coloca uma segunda aplicação para os nossos dias, no fim dos tempos, quando vai haver ali uma espera, um tempo demorado, onde, né, assim como no dia da expiação, nós vamos afligir as nossas almas. Mas ao mesmo tempo também que nós vemos a questão da espera, a gente volta ali para a questão do tempo de angústia, onde a palavra de Deus vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então eu creio que a questão da espera vai partir do ponto de vista: o que realmente é o demorado? Será que na nossa cabeça Jesus precisa voltar, como diz a música? Jesus precisa voltar para que a gente se livre do nosso sofrimento? Ou será que
nós temos medo de passar mais tempo aqui nessa terra. Porque, juntamente com a espera, vem as provas. Jesus teve que esperar 40 dias naquele deserto para ser tentado. Eu imagino Jesus pensando, o Espírito me conduziu para cá, para passar todo esse tempo jejuando. Quanto será que ainda vai durar? Porque Jesus naquela época, ele não tinha onisciência. Ele não sabia que tipo de tentações viriam para ele, ele não sabia que tipo de prova, ele não sabia quando ele poderia de fato começar o seu ministério, mas ele sabia e confiava nas promessas de Deus. E eu creio que esse é o ponto-chave do exemplo de Jesus, quando, por exemplo, ele diz na parábola do joio e do trigo que ele precisa esperar, porque é no deserto onde as tentações realmente mostram quem nós somos. E, voltando para o tempo de angústia, Ellen White vai dizer, por exemplo, que nós vamos precisar passar por um período da história que nós vamos ter que viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. E olhando para a nossa condição hoje, a gente olha para aquele tempo e pensa, uau, realmente vai ser um tempo muito perigoso, um tempo muito difícil. Mas quanto tempo será que isso vai demorar? Quanto tempo eu tenho para me preparar para isso? Quanto tempo Jesus vai me dar para que eu passe por esse tipo de situação? Então a espera, ela está em tanto o seu lado bom quanto o seu lado ruim. Mas a gente não pode se colocar no lugar de Deus no sentido de julgar o que precisa ou não precisa ser feito, porque a gente não sabe de nada. Como o Estevão bem ressaltou, o verdadeiro cerne do grande conflito não é sobre nós, é sobre o caráter de Deus. Então, se nós tivermos que esperar mais, se nós tivermos que esperar menos, se nós tivermos que lutar mais, que resistir mais ou menos, tudo precisa ser para a glória de Deus. Se nós, com pouco ou muito tempo, com pouco ou muita espera, conseguimos, através da graça de Cristo, refletir o caráter de Cristo na nossa igreja, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, então não importa se Jesus vai demorar muito ou pouco. Nós vamos estar fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão e fazendo assim como Pedro disse, né? Em 2 Pedro, 3:9, que muitos têm a espera da promessa de Deus como tardia, mas ela vem pela misericórdia e ela espera pela misericórdia, porque muitos ainda não conhecem. E Ellen White vai dizer, inclusive, que as pessoas que são colocadas no nosso caminho vão ser cobradas naquele grande dia, no juízo, pelo testemunho que nós demos a elas. Quanto tempo mais nós vamos esperar para poder testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão no nosso caminho? Deus nos deu um tempo. Nós ainda não sabemos, mas há um tempo para isso. Há uma data determinada para quando a nossa obra nessa terra vai se findar ou para quando Jesus vai voltar. Mas nós não sabemos e por isso nós precisamos estar a cada momento preparado e preparando as pessoas que estão ao nosso redor, porque essa foi a obra que Deus nos deu a fazer. Maravilha! E eu responderia essa pergunta com 2 pontos. O primeiro ponto eu já respondi na minha resposta à primeira pergunta. Qual é a necessidade? É mostrar o caráter realmente de Deus e o caráter de Satanás. Qual é o verdadeiro caráter desses 2 agentes do conflito? E o segundo ponto é que, ao contrário de um joio, que sempre vai ser joio, de um trigo, que sempre vai ser trigo, não é assim que funciona com nós cristãos. Às vezes eu posso nascer como um trigo e me tornar um joio, ou a nossa vida não é para ser assim, mas infelizmente muitas vezes é de altos e baixos. Eu dou um trigo aqui, mas depois eu viro um joio. Se a cada momento Deus cortasse os joios, qualquer erro qualquer pecado que você comete, você volta para o joio e precisa pedir perdão a Deus, precisa voltar à santificação. Então, seria algo que eu não consigo imaginar como seria. Para que não houvesse nenhum joio, todos nós deveríamos viver, toda a igreja de Deus
deveria viver uma vida perfeita sem pecado algum. Isso é possível pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Mas, infelizmente, nós estamos rodeados de tentações e muitas vezes nós caímos nas tentações. Até mesmo os homens mais fortes da fé cederam a Satanás. Então, assim, seria muito complicado disso acontecer. Então, um outro motivo é porque há um processo de amadurecimento. A maior parte de nós não começamos a nossa vida espiritual quando nós vamos à igreja direto como um trigo. Eu já conheço o evangelho e já estou um trigo. Não. Geralmente a pessoa começa conhecendo uma verdade aqui, aí descobre a verdade do vestuário, descobre a verdade da música, e dá aquele, mas eu vou ter que mudar isso mesmo, e aí tem aquele processo para se tornar trigo. Então, se Deus ele exigisse que todos fossem trigos e qualquer joio que aparecesse, que o trigo que se transformasse pelo joio, ele cortasse imediatamente, não haveria igreja. Essa é a realidade. E a questão do tempo, né? Na verdade, o tempo de espera já era para ter acabado, né? A necessidade do tempo de esperar já era para ter acabado. Ellen White fala que se o povo ali em 1844 permanecesse junto, Cristo voltaria. 1888, se o povo permanecesse junto, se o povo aceitasse a luz que Deus enviou, Deus já teria feito a colheita. Então, na verdade, agora o processo que nós estamos passando não é Deus esperando os frutos amadurecerem para realmente, olha, o caráter de Deus é bom e o caráter de Satanás é ruim. Esse é o único objetivo da espera de Deus. Isso já foi revelado. Agora, o que falta é o povo de Deus refletir verdadeiramente o seu caráter, anunciar o evangelho a todo mundo, e aí Cristo volta. Então, o motivo da espera não é de Deus agora. O culpado da espera não é de Deus. O culpado somos nós, a igreja de Deus, que temos vivido uma vida de joio e não uma vida de trigo. É muito profundo isso, né? É realmente tentar ver pelo lado de Deus, né? É como se você tivesse ali 2 filhos, né? E um deles começasse a difamar o seu caráter pro outro filho, e agora o que você tem que fazer por amar a ambos é deixar que o tempo de fato revele quem de fato você é. Não adianta forçar, né? Intimidade, não adianta. E Deus, ele realmente, sendo amor, ele deu essa liberdade para as suas criaturas, né? E essa liberdade trouxe a possibilidade de, em algum momento, alguma criatura rejeitar, duvidar e questionar o seu amor, ou seja, o seu caráter. E foi isso que aconteceu, né? A gente conhece bem como se originou o grande conflito. E é interessante essa pergunta, porque no dia de terça, nós temos a resposta, né? Aqui diz assim: o mal deve desenvolver-se plenamente e concretizar-se para que sua verdadeira natureza seja exposta e compreendida. Então, acho que vocês já ouviram, né? A frase que diz: dê tempo ao tempo. Tem coisas que a gente não entende. No momento ali que está acontecendo, a gente fica perdido, quem está certo, quem está errado, o que está acontecendo nos bastidores. E aí a gente vai acompanhando aquilo ali, vai passando o tempo e uau, entendi tudo desde o início, né? Então era isso, era aquilo outro. Então o tempo, ele realmente é necessário para que a gente entenda questões básicas da vida e de relacionamentos humanos. Quanto mais em algo tão grandioso como o grande conflito, né? Então, aqui continua dizendo: só quando os verdadeiros resultados do pecado ficarem claros e evidentes que Deus pode erradicá-lo totalmente. Então, quando ambos amadurecerem, tanto para o celeiro de Deus quanto para serem jogados ali no fogo, serem queimados, então ali vai ficar claro o caráter de Deus perante, né, os homens e, enfim, o caráter dos seres humanos também, né? Porque os anjos não são oniscientes.
E os mundos não caíram, também, os habitantes desses mundos não são deles, eles não sabem o que passa na nossa mente. Então, por isso o tempo se faz necessário para que o mal se amadureça, mas para que o bem também se concretize. Para que então Deus possa agir, né? Deus seria justo em agir desde o princípio, erradicando o pecado, mas ia ficar aquele ponto de interrogação, né? Como a gente comentou na lição do último trimestre, né? A questão de que por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus está deixando chegar onde chegou? Ah, é porque Deus não é um Deus de amor. Pelo contrário, Ele é um Deus de amor. E Ele está deixando que, de fato, o pecado se amadureça. E a gente está tendo a oportunidade de escolher para que nunca mais paire nenhuma só dúvida sobre a mente de nenhuma criatura. Tanto que ali, ao final de todos os eventos, os próprios ímpios, eles reconhecerão a justiça de Deus. O próprio inimigo vai reconhecer a justiça de Deus. Porque isso vai ficar muito claro. Justamente porque Deus é paciente. Deus, ele reivindica o seu caráter, mas ele permite com que isso se amadureça, né? Porque ele não podia trazer tanta informação para mentes finitas. Então ele foi deixando que o tempo, que cada momento, cada episódio do plano da redenção fosse tendo andamento, para que no final, quando tudo estiver maduro, ele possa, de fato, dar essa sentença de vida ou morte com base na justiça dele, né? Justiça esta que vai ser reconhecida por todo o universo. Perfeito, muito bom. E assim, pessoal, antes da gente ir pro próximo bloco, tem até uma questão que eu não comentei no começo, mas que é interessante. Deus é muito didático, né? Porque essa questão do joio e do trigo era justamente uma realidade que o povo daquela época tinha. Hoje, pra gente, é uma outra realidade, muitas vezes, né? E se a gente for parar pra pensar, você que tá na sua casa, pesquise no Google joio, pra você ver na foto, e depois você vai pesquisar trigo. Aí você vai falar, caramba, é a mesma coisa. Sim, é exatamente a mesma coisa, só tem uma diferença. Na hora que ele tá maduro, o trigo dá frutos e o joio não dá frutos. Mas é só quando tá amadurecido. Então, olha que interessante, é tudo que a gente conversou aqui. Então, você vê qual que é o ponto central. A questão, os frutos seriam o quê? Eu viver uma vida coerente. Os frutos que teve ao longo da sua jornada cristã. Em contrapartida que o outro não teve, né? E muitas vezes até acabou, agora pensando no aspecto prático de vida, acabou sendo pedra no caminho das pessoas, mas a gente também acredita que mesmo com essas pedras no meio do caminho, Deus vai até a pessoa que tropeçou e tenta se revela para ela também, né? Então, acho que isso é importante. Então, muito bom. Acho que é só um detalhe que é interessante, que quando eu soube, eu falei assim, gente, fez todo sentido. Porque nada que Deus conta é por acaso, né? Então, ele criou as plantinhas e tudo, e o trigo e tudo mais. Então, ele é melhor do que ninguém sabe dizer. E eu achei incrível. Então, pra gente pensar e realmente ter isso na nossa vida, como a natureza nos ensina muitas coisas, né? Então, agora sim, bora pro próximo bloco, Dicas de UIC. E hoje, o nosso Dica de UIC é para você ler o livro Parábolas de Jesus, que é o livro tema aqui da lição desse trimestre, que inclusive está lindíssima. Queria saber quantos adivinham qual que é essa parábola da capa. Eu me dei conta de que é a parábola do bom samaritano. Eu acredito que seja. Enfim, super aleatório, né? Mas é isso. Queria compartilhar, então, Parábolas de Jesus. Leia na sua casa, tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ainda mais o que tem por trás das câmeras, né? Dentro desse livro, que até algumas sugestões que a lição mesmo já dá na parte de sábado e domingo, se eu não me engano, pra gente estar lendo o livro Parábolas de Jesus. Então, fica aí a dica. Dica de UIC para você que tá aí na sua casa. Agora sim, ok, a gente entendeu tudo que envolve essa parábola. A gente entendeu no aspecto cósmico, a gente entendeu no aspecto cósmico envolvendo o espiritual também, a gente entendeu como a misericórdia de Deus está envolvida nisso, que tem a ver com a nossa preparação, com o nananã. E aí, ok, de uma forma prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como que a gente pode aplicar esses conceitos que a gente aprendeu nessa parábola? Bom, ao pensar na aplicação prática, eu penso em dois exemplos bem marcantes da Bíblia. Um deles é o exemplo de Jó, em que Jó não sabia o que estava acontecendo, né? Ele não sabia ainda do grande conflito que estava ao seu redor, ele não sabia
que o mal estava operando na vida dele, o diabo estava em pessoa, com, é, eu não sei se eu posso dizer, mas castigando ele, né? Mesmo ele sendo inocente, ele tentando provar sua inocência para os seus amigos, acusações e provas vindo de todas as partes, até mesmo da esposa dele. Mas Jó diz uma frase muito interessante que demonstra uma tamanha fé e confiança que é muito linda de se pensar, onde ele, no meio daquele tanto sofrimento, ele falando para os amigos dele, tentando convencer eles de que ele estava certo, de que ele realmente não tinha pecado e que não tinha motivo para estar acontecendo aquilo com ele, e ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A espera às vezes demorou muito no caso de Jó. E cada dia parecia uma eternidade. Mas no final ele recebeu tudo em dobro. E eu penso também em outra parábola que Jesus contou, que é a parábola do rico e do Lázaro. E quando a gente pensa ali na parábola do rico e do Lázaro, e na sua aplicação que Jesus deu para ela, na questão de o rico representar a nação judaica que tinha tudo e o Lázaro representar os gentios que não tinham nada, Lázaro não sabia o que esperar da vida, porque para ele a vida se resumia a sofrimento, demora e castigo e penitência, mas no final ele recebeu uma recompensa. Hoje, na nossa vida, nós temos muitas coisas e pode ser que nós nos pareçamos mais com o rico da parábola. Nós temos muitas verdades, nós temos muito conhecimento disponível, nós temos se posso assim dizer, muitos exemplos, né? Não só da Bíblia, do Espírito de Profecia, mas exemplos da nossa época, atuais, de testemunhos, de grandes coisas. Mas não. O que realmente nós estamos sendo, né? É a verdadeira pergunta. Aplicando de forma prática o princípio da parábola, eu poderia dizer que, primeiro, que não cabe a nós, né, julgar quem é trigo e joio, que a gente sempre diz. Deus é quem sabe quem é trigo e quem é joio. Deus sabe aonde ele plantou a semente. E jogando também para outra parábola, eu gosto muito de pensar na parábola do semeador, porque nós decidimos que solo nós vamos ser, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, Deus não determina o nosso destino. E se nós decidimos ser terra boa, como o da parábola, então nós não vamos dar poucos frutos, porque alguns dão em 30, outros em 60 e outros em até 100 vezes. Então eu creio que a parábola do joio e do trigo, ela serve como uma base para que a gente olhe para a Bíblia, a gente olhe para a nossa realidade, olhe para as promessas da palavra de Deus e pense como Jó. Uau, existe muita coisa acontecendo que eu não estou sabendo o que é. Existe muito em jogo, inclusive a minha salvação. Então o que eu preciso fazer é alertar a mim mesmo todos os dias e as pessoas que estão ao meu redor que existem duas grandes potências lutando por aquilo que eles têm de mais precioso, que é a minha mente, o meu coração. E ambas desejam ardentemente isso que a gente tem para oferecer, mas só a gente pode decidir aonde nós vamos colocar a nossa esperança. E no fim, se nós decidirmos por Deus, ainda que a gente fique nessa terra, né, ainda que a gente pereça, nós vamos poder dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, eu sei que a coroa da vida está preparada para mim. Ainda que demore, ainda que eu não tenha oportunidade de passar, de ver grandes coisas acontecendo, eu vou esperar em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Perfeito, perfeito. Essa é a principal aplicação que a lição traz, né? E vou trazer uma aplicação secundária que também foi colocada ali, que é com relação a quem compete colher o joio, a quem compete fazer essa divisão. Nós vemos ali de forma clara na parábola, né, que o próprio Jesus fala, né, o servo do Senhor,
em que o Senhor fala, vão lá e separem o trigo do joio, são os anjos. O próprio Cristo fala, essas pessoas são os anjos. Então, a quem compete a responsabilidade de separar o trigo e o joio, não é de nós, não é do próprio trigo, não é eu, olha, eu sou adventista, faço isso, faço aquilo, e essas pessoas não fazem, então eu não vou andar com essas pessoas. Essa não é a nossa responsabilidade. E isso é o que, infelizmente, acontece com muitas pessoas que, após descobrirem muitas verdades que nós aprendemos nos congressos do GYC, né, com relação à alimentação, com relação à música, veem que muitas pessoas não vivem, olha, essas pessoas estão em apostasia, essas pessoas são joio, e eu que vou fazer o quê? Vou parar de congregar com essas pessoas, eu vou parar de ir nos encontros jovens porque só tem bateção, só tem música cheia de barulho, eu não vou ir mais para lá porque eu começo a me separar. Mas essa não foi a atitude de Cristo e não é a atitude que é requerida de nós. A atitude requerida de nós é que nós permaneçamos. Permaneçamos ali, que nem Cristo fala em uma outra parábola, né? Permaneçamos ali em cima da peneira, que o joio cairá, não é? As pessoas, agora o que acontece, as pessoas que se consideram joio, elas começam a pular da peneira, só que não é assim que acontece, né? Nós possamos ter a humildade de, primeiro, não nos considerar trigo, porque aquele que se considera trigo, né? Aquele que se considera, como diz 1 João, né? Aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que é santo, aquele que diz que é piedoso, este não é. Então, que nós tenhamos a humildade de sempre estar procurando estar nesse grupo, mas nunca de falar, eu, ponto, estou nesse grupo, e também de não ocupar o lugar dos anjos, de separar ali o trigo do joio, a se separar de quem nós acreditamos que é joio. Sobre isso, como aplicar, né, de forma prática, é importante a gente sempre pensar, né, no que Jesus ele quer trazer para nós hoje, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, né? E como vocês falaram, realmente nós não podemos jamais ter a pretensão de que nós somos trigo, né? De que nós já estamos ali maduros, de que se fosse por nós, Jesus já tinha que ter voltado, porque nós já alcançamos o padrão. Enfim, o Senhor quer que a cada dia nós possamos compreender que aquele que está de pé deve ter cuidado para não cair. É como o Estevão falou, né? Agora eu posso estar sendo trigo, mas em algum momento, se eu me desviar, se eu deixar de olhar para Cristo, eu posso me tornar joio. Então, é uma comunhão que nós precisamos ter, né? Como nós falamos na lição de número 2, né? Essa questão da intimidade, o relacionamento com o Pai, para que a gente não acabe por ser ali presunçoso, né? Jactancioso, pensando que nós já estamos ótimos, né? Cristãos excelentes. E que Deus sempre nos dê, né? Essa humildade, esse reconhecimento de que nós somos dependentes dele. E que nós só vamos produzir frutos para a glória de Deus se o Espírito Santo estiver trabalhando na nossa vida. Não é algo que eu possa fazer, não é eu que me torno trigo. É essa conexão com Deus, é estar em comunhão, é receber a verdade e realmente viver em correspondência com essa luz que Deus tem me dado. Entendendo que é Ele que vai me dar poder, força e capacidade para obedecer. Isso vai me tornar uma pessoa realmente sincera. E esse é o ideal de todos nós, né? Estarmos realmente vivendo o que a gente crê, e como a gente viu lá na charge, né? Não apenas professar crer, mas estar ali na fila dos que demonstram isso, vivem isso. Realmente dão fruto de arrependimento, né? Cristo, o caráter de Cristo é visto nessas pessoas. Essa deve ser sempre a nossa preocupação, né? Será que eu realmente tenho me entregado por completo para que o Espírito Santo opere e desenvolva em mim esse amadurecimento que me capacitará para estar ali no celeiro do céu? Então, são pontos importantes que nós podemos refletir.
Ai, gente, muito bom. Pena que tá no finalzinho. Mas enquanto isso, enquanto a gente tá indo nesse momento, convido você que tá na sua casa pra gente ler junto o último parágrafo aqui da parte de sexta, que diz o seguinte: é permitido ao joio crescer entre o trigo, desfrutar os mesmos privilégios de sol e chuva. Aí, entre parênteses, eu diria que isso aqui lembra muito a lição 2 que a gente conversou. Volta. Mas no tempo da ceifa será vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não o serve. Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Julgará cada pessoa segundo suas palavras e obras. A profissão de fé nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. Aqui eu acho que é muito importante a gente entender, né? A gente não fazer a questão de a gente é salvo pelas boas obras, só para a gente não ter essa questão. A gente já entendeu, dentro até das últimas lições, que a gente faz as coisas porque nós nos conectamos com Deus. Nós fazemos o que a gente faz é justamente no aspecto de eu faço porque eu entendo o amor que me foi entregue, que foi recebido, a libertação que foi feita. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Mas a questão que a gente tá falando aqui é na nossa vida onde ninguém tá vendo. O momento que a gente saiu do portão da igreja, a gente saiu de lá, como que é a minha vida, né? Eu acho que o ponto que a Gabi colocou, ele é fundamental, a comunhão com Deus. Porque eu não quero que a gente simplesmente faça isso porque a gente quer estar nas ruas de ouro e ver o mar de cristal. Porque se esse for o propósito, a gente não entendeu por que o céu é importante, por que o céu é esperado. Porque se for para ter as coisas de lá, você concorda que o nosso coração não mudou? A gente só tá pensando em uma outra coisa? Então, eu acho que esse é um ponto muito tênue e muito perigoso que a gente não pode se deixar levar. Meu desejo é que a gente queira estar indo no céu e estar lá por causa de quem estará lá. Por causa de Deus. Por causa do amor que ele teve, que ele nos resgatou, porque nós éramos dele, mas por conta do pecado a gente se separou, mas Cristo ele veio assumir a responsa. Entende? No sentido, ele veio aqui porque ele ama cada um de nós e você também que está assistindo a gente. Ele te ama e é desejo dele que você possa viver uma vida de felicidade ao seu lado, uma vida de liberdade. Ele nos criou para a liberdade. Ele nos criou para essa vida plena ao seu lado. E para que a gente possa, então, né, viver isso, que a gente seja, assim, o ser, ele vai ser algo natural. Não tem nem por que falar assim, a gente seja isso. Não. Se você estiver conectado, assim como fala lá da videira em João, acho que é João que fala sobre a gente estar conectado à videira e os seus ramos, eu acredito, né, o Espírito Santo vai estar conduzindo a nossa vida. Então, ser trigo, ele é uma consequência de uma vida de consagração, uma vida de dedicação a Deus, né? Lógico, existe a batalha espiritual que cada um enfrenta assim, consigo mesmo? Sim, existe. Mas se a gente acredita que o Espírito de Deus veio até aqui, ele é capaz de nos salvar e nos libertar disso também. Ele veio para nos libertar. Então a gente tem que tomar posse dessa libertação que Deus já deu pra gente hoje. E saber que a gente precisa, sim, auxiliar nossos irmãos na caminhada cristã. Mas não é a gente que vai julgar o que ele fez ou deixou de fazer. Isso é com Deus. Por mais que isso seja difícil, a gente pede para Deus ajudar a gente, muitas vezes. Entende? Então, o meu chamado para você que está aí na sua casa, o meu chamado não. O que eu senti que a lição chamou a gente para é consagração. A gente se entregar a Deus e permitir que Ele, como o sol da justiça, irradie a sua luz por meio da nossa vida para mais pessoas, para que elas possam ter acesso a Ele. Oi, amiga. Você falou da diferença do joio e trigo, né? E a questão de que o joio não produz fruto. E em João 15, que você citou sobre isso da videira, João 15, 7 e 8 diz, Jesus dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Cara, pessoal, Nós manifestamos esses frutos, né, que é o amadurecimento pleno do caráter de Deus em nós, que nós nos tornamos discípulos, que nós nos tornamos, então, seguidores de Jesus. Não mero ouvintes, mas discípulos, que reproduzem em sua vida a vida de Cristo, né? E essa é uma obra do Espírito Santo por meio da palavra. Se a minha palavra permanecer em você. Então, essa é a importância de estar sempre conectado para que a gente possa se manter fiel e dar frutos, né?
Não sermos infrutíferos apenas professando crer, mas de fato vivendo. Amém, perfeito. O meu chamado não, desculpa, de novo. A ideia que a lição traz é se conecte com a videira e permita que que o Espírito de Deus atue na sua vida, não só hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender mais sobre a Tua palavra e os seus planos e desejos para a nossa vida, que são desejos de paz, desejos bons, não te trazer mal, mas sim te dar a esperança de um futuro. Senhor, nós queremos nos entregar nas suas mãos, e em especial entrego quem está assistindo a gente. Não porque existe mérito meu entregar a pessoa que está assistindo a gente, mas porque eu sei que o Senhor ama muito essa pessoa que está assistindo a gente aqui. E o nosso desejo, e da galera também que está aqui, é da gente se entregar nas suas mãos, Pai. Que o Senhor permita, nos auxilie, para que a gente, por meio do seu Santo Espírito, a gente possa se conectar cada vez mais com o Senhor. E mesmo nos momentos de dificuldade, que a gente se fixe ainda mais no Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo a gente durante toda a nossa vida. O nosso desejo é te glorificar e te honrar, Senhor. Nos capacite para isso, Pai. Nós te pedimos isso e desde já agradecemos, porque sabemos que essa também é a sua vontade, que o Senhor seja glorificado em nós. Que o Senhor possa nos capacitar durante todo esse processo, Pai. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito bom ter você com a gente. Não esquece de compartilhar com seus amigos também, porque coisa boa tem que ser compartilhada. Tchau, pessoal.